Hoje vou resumir um livro escrito há 2.500 anos. Apesar de antigo, ainda hoje é um dos livros mais estudados por generais, militares, políticos, atletas, empresários e funcionários. O livro de que estou falando é A Arte da Guerra, escrito pelo general militar chinês Sun Tzu. Sim, este é um livro sobre guerra, mas as lições podem ser aplicadas aos negócios e à vida cotidiana. Afinal, o mundo dos negócios é uma guerra moderna. Se você é um administrador ou um funcionário nesse mundo, então esse livro é para você. Eu tenho 24 lições para você, então vamos começar. 1. Triunfam aqueles que sabem quando lutar e quando não lutar. Alguns meses atrás descobri que um dos meus fornecedores tinha me vendido um serviço que não precisava de jeito nenhum. Ele apresentou o serviço como se fosse obrigatório por lei, então eu comprei. Depois de quase um ano, descobri acidentalmente que era mentira. Esse serviço me custou cerca de $1.000. Fiquei muito bravo quando descobri e mandei um e-mail para ele. Claro que ele ficava dizendo que eu precisava do serviço. Após algumas trocas de e-mail e telefonemas, cancelei meu contrato e encerrei nossa cooperação. Não continuei a discutir com ele, apesar de ter provas concretas de que estava sendo desonesto. Se eu insistisse mais, provavelmente ganharia a discussão e meu ego me dizia para ir em frente. Mas não fiz isso. E aí está o porquê. Cada discussão, cada guerra, cada conflito tem um custo. E muitas vezes o custo da batalha não justifica o prêmio que você ganhará. Neste exemplo em particular, se eu continuasse lutando, teria que gastar vários dias do meu tempo, contratar alguém para defender meu lado, além de todo o estresse que esse tipo de processo envolve. Eu tinha duas escolhas. Poderia investir meu tempo e energia nesse conflito e ganhar $1.000, ou investir exatamente o mesmo tempo no meu negócio e ganhar pelo menos 4 a 5 vezes mais do que isso. É por isso que eu deixei para lá. Agora, olhando para trás, ainda me sinto bem com minha decisão, mesmo que meu ego continue me dizendo que eles precisavam de punição. Mas essa punição teria um custo alto e mesmo que eu ganhasse, ainda perderia. É por isso que muitas vezes não vale a pena entrar na briga. Portanto, a lição número 1 é: triunfam aqueles que sabem quando lutar e quando não lutar. 2. Quando uma vanguarda está preparada, sua retaguarda é defeituosa. E quando sua retaguarda está preparada, sua vanguarda apresenta pontos débeis. As preparações por todas as partes significarão ser vulnerável por todas as partes. Você provavelmente já ouviu falar que a diversificação nos negócios e nos investimentos é a melhor forma de reduzir os riscos. Mas aqui está o problema. Todos os grandes negócios que você vê e usa hoje, como YouTube, Instagram, Facebook, não diversificaram no início. Todos eles encontraram um nicho e concentraram todos os seus recursos nele, e se esforçaram para serem melhores do que todos os outros. Somente quando foram bem-sucedidos, aí sim começaram a diversificar. Portanto, se você está começando algo novo e tem recursos limitados, a diversificação não é o caminho certo a seguir. Se você se concentrar em todos os lugares, será fraco em todos os lugares. A mesma coisa se aplica aos seus clientes. Escolha um grupo de clientes e concentre toda a sua energia em servi-los. Se você vende para todo mundo, você não vende para ninguém. Se todo mundo é seu cliente, então ninguém é seu cliente. 3. Evite o que é forte e ataque o que é fraco. Você pode ter certeza de ter sucesso em seus ataques se atacar apenas lugares indefesos e fracos. Digamos que você comece a trabalhar no seu primeiro emprego e veja que todos na empresa são ótimos no Excel. Então, você se esforça muito para tentar competir com os caras. Você consegue imaginar como será difícil competir com aqueles tubarões que têm mais de 10 anos de experiência no Excel? Você está atacando um inimigo que é muito forte e difícil de derrotar. É muito provável que você perca essa batalha ou se torne um funcionário medíocre. Agora, em vez disso, imagine que você olha em volta e vê que na empresa não há nenhum especialista em apresentação em PowerPoint. Então, você decide se concentrar nisso. Adivinha o que vai acontecer? Após um curto período, você será a pessoa que todos procuram quando precisam de apresentações em PowerPoint.
Não apenas isso, também será muito difícil demiti-lo porque simplesmente não há pessoas suficientes com essa habilidade na empresa. Aqui está mais um exemplo. As coisas em que você é bom e gosta de fazer são as coisas em que você deveria estar atacando, focando mais. Por outro lado, as coisas que você não gosta e não curte fazer são as coisas que devem ser evitadas, porque focar nelas é como atacar o inimigo onde ele é mais forte. Por exemplo, se eu sou bom em criar esses vídeos que você está assistindo agora, e isso me dá um enorme prazer, beneficia pessoas como você e também me ajuda a ganhar um bom dinheiro, então por que devo gastar meu tempo melhorando minhas habilidades de administração em vez de focar no que está dando certo? Não me importo se sou ruim em administração. Eu sei que desde que me concentre no que gosto e seja bom nisso, sempre posso contratar alguém para fazer o trabalho administrativo para mim de maneira mais barata e eficiente. Se eu ganho R$100 por hora fazendo o que eu amo e posso contratar um gerente de projeto profissional por R$20 a hora, então por que razão eu deveria me concentrar em melhorar minhas habilidades de gerenciamento? Simplesmente não faz sentido financeiramente falando. Além disso, focar no que não gosto reduzirá minha autoconfiança e vai fazer com que eu me sinta infeliz. Então, a lição número 3 é: evite o que é forte, ataque o que é fraco. Evite suas fraquezas e concentre-se em seus pontos fortes. 4. Recrutar 100 mil homens e marchar por grandes distâncias acarreta grandes perdas para o povo e um esgotamento dos recursos do Estado. A despesa diária será de 1.000 onças de prata. Haverá agitação civil em casa e no exterior. Os homens cairão exaustos nas estradas. Cerca de 700 mil famílias serão impedidas de trabalhar. A guerra é muito cara. Custa vidas, mesmo quando não há batalha. Custa paciência ou apoio das pessoas em casa. E esse custo é pago por um longo tempo, mesmo após o término da guerra e mesmo se você estiver do lado vitorioso. É por isso que você deve compreender o custo antes de entrar em guerra. A mesma coisa se aplica a abrir o seu negócio. A ideia de ter o seu próprio negócio parece ótima, mas você está disposto a arcar com os custos? Você está disposto a trabalhar por um ano inteiro sem lucro nenhum? Você está disposto a discutir com seu parceiro ou parceira porque está trabalhando muito? A ficar constantemente sob pressão e estresse? Está disposto a trabalhar nos fins de semana em vez de sair com seus amigos? Estes são apenas alguns dos custos que você terá que pagar. E não é só você. Sua família e amigos também pagam. Muitas pessoas não veem o custo e pensam que ter o seu próprio negócio significa ficar de terno, sentado em escritório chique, em um prédio alto, segurando um telefone em uma mão e um café na outra e mandando as pessoas fazerem isso e aquilo. Mas essa não é a realidade. A realidade é que seu escritório será o seu quarto ou uma cafeteria, se tiver sorte. E você não estará dando ordens, você é quem vai fazer a maior parte do trabalho. Há alguns dias vi um post no Facebook de um empreendedor que acho que explica perfeitamente o que significa ter seu próprio negócio. Ele escreveu: "Sabe quando eu estava trabalhando para outra pessoa, eu não gostava quando tinha que trabalhar aos sábados. É por isso que trabalhei muito e finalmente abri meu próprio negócio. Agora que tenho um negócio próprio, também trabalho aos domingos." 5. Não podemos fazer aliança com príncipes vizinhos até que conheçamos seus desígnios. Não estamos aptos a liderar um exército em marcha a menos que estejamos familiarizados com a face do país, suas montanhas, florestas e pântanos. As alianças, tanto nos negócios quanto na guerra, são essenciais. Porém, um problema é que aqueles a quem você se alia muitas vezes têm seus próprios propósitos, que não necessariamente concordam com os seus. Seus aliados também podem usar truques enganosos. É por isso que é importante dedicar um tempo para pesquisar seus aliados e entender seus reais interesses. 6. Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha, sofrerá também uma derrota. Se você não conhece nem o inimigo nem a si mesmo, perderá em todas as batalhas. Se você for a uma entrevista de emprego, há 2 perguntas que provavelmente serão feitas. A primeira é: por que devemos contratar você? E a segunda: você sabe alguma coisa sobre nossa empresa? A maioria das pessoas responderia assim: a razão pela qual você deve me contratar é que eu trabalho muito bem em equipe, sou confiável e esforçado.
E eu dei uma olhada no seu site, parece que a sua empresa vende livros. Adivinha o que acontece depois de uma resposta assim? A entrevistadora diz que ela entrará em contato com você em breve, mas você nunca mais terá notícias dela. Você não recebe nenhum e-mail explicando o motivo pelo qual eles o rejeitaram. Agora, imagine esse cenário. Imagine que antes de ir a uma entrevista, você faz uma pesquisa a fundo para entender o que a empresa faz e quais são os problemas que ela está enfrentando nos dias de hoje. Você não para por aí. Você também encontra alguém que trabalha naquela empresa e marca uma reunião para saber mais. Você também entra em contato com algumas pessoas que trabalham na posição para a qual você está se candidatando e conversa com elas. Simplificando, você aprende tudo o que pode sobre a empresa, seus problemas, planos para o futuro, novas iniciativas, etc. Então, você dá uma olhada nos resultados de sua pesquisa e descobre que a empresa está enfrentando 5 problemas principais. E você poderia ajudar de verdade com 2 deles. Então você pega um pedaço de papel e descreve esses 2 problemas em detalhes e explica como você os resolveria se eles o contratassem. Por exemplo, você diz: sua empresa tinha a maior fatia do mercado no número de livros vendidos, mas desde 2018 você perdeu a liderança. Se você me contratar como gerente de marketing, aqui são 3 coisas que eu farei para aumentar as vendas. 1. Vou fazer XYZ porque já fiz isso no meu trabalho anterior e obtive ótimos resultados. E 2, farei isso e aquilo e etc. Dessa forma, você descreve os problemas e explica como você os resolveria. Se você fizer isso do jeito certo, aqui estão 2 coisas que acontecerão. 1. A pessoa entrevistando você ficará surpresa e você será contratado imediatamente. 2. Você receberá uma oferta do salário mais alto que eles conseguem oferecer. E se você quiser, você pode até pressionar para subir um pouco. E eles estarão dispostos a aceitar. Porque nenhum outro candidato parecia entender os problemas da empresa tão bem quanto você. E você ainda forneceu uma solução. Agora, isso não é apenas uma teoria. Eu já fiz isso e também já vi outros fazendo e obtendo resultados surpreendentes. Funciona. E funciona porque você dedicou um tempo para conhecer seu inimigo e a si mesmo. Então, a lição número 6 é: conheça o inimigo e a si mesmo, e você não precisará temer o resultado de 100 batalhas. 7. Quando alguns são vistos avançando e alguns recuando, é uma isca. Se aqueles que são enviados para tirar água começam a beber, o exército está sofrendo com a sede. Quando os soldados estão apoiados em suas lanças, eles estão desfalecidos por falta de comida. Se o inimigo vê uma vantagem a ser conquistada e não faz nenhum esforço para conquistá-la, os soldados estão exaustos. Se os pássaros se reúnem em qualquer local, ele está desocupado. Se houver distúrbios no acampamento, a autoridade do general é fraca. Então, provavelmente você está se perguntando o que tudo isso significa para você, porque a maioria dessas frases é bastante específica em relação à guerra e não se aplica aos negócios ou à vida cotidiana. Sim, você está certo. Mas, se prestar bastante atenção, verá que há uma coisa que é comum em todas elas. Todas são sinais. Independentemente de ser nos negócios ou na guerra, os sinais contam uma história muito importante. Empresários habilidosos o suficiente para ler os sinais podem facilmente usá-los a seu favor. É por isso que você deve prestar muita atenção aos sinais em sua vida ou em seus negócios e entender o que eles estão tentando lhe dizer. Por exemplo, descobri recentemente que 75% das pessoas que assistem aos meus vídeos não se inscrevem. É um sinal me dizendo que estou fazendo um péssimo trabalho na conversão de inscritos. Então, esses sinais me dizem que eu devo pedir para você se inscrever com mais frequência. Então, aqui estou eu, pedindo para você se inscrever. Então, o que os sinais em sua vida estão lhe dizendo? Por exemplo, se você sempre se sente cansado e sonolento durante o dia, é um sinal que você deve melhorar a qualidade do seu sono. Se você está de dieta, mas ainda luta para perder peso extra, é um sinal que você deve mudar algo em sua dieta. A propósito, se você tem problemas para dormir e perder peso, publiquei recentemente um vídeo sobre isso. O link está na descrição. 8. Não podemos confiar na probabilidade de o inimigo não vir, mas em nossa própria prontidão para recebê-lo. Não na possibilidade de ser atacado, mas sim no fato de termos tornado nossa posição inatacável. Olha, pode ser que nesse momento tudo esteja dando certo para você.
Talvez você tenha um emprego estável, um ótimo salário, carro da empresa e nenhum problema de saúde. Desejo que tudo continue assim para você. Mas sejamos realistas. As coisas dão errado. Você pode ser demitido, pode ter dificuldades financeiras e, o pior de tudo, pode ter um problema de saúde. Essa é a realidade. Não podemos ignorá-la e acreditar ingenuamente que nunca vai acontecer nada de ruim. É por isso que todos precisamos estar preparados. Não podemos confiar na probabilidade de que as dificuldades não venham. Eles eventualmente virão e o que importa é se você está preparado ou não. Aqui estão algumas maneiras básicas de se preparar para problemas. 1. Tenha um fundo de emergência onde guarde o equivalente a 3 a 6 meses das suas despesas mensais. 2. Certifique-se de ter um bom seguro para você e sua família. 3. Torne-se um especialista em seu trabalho. Em tempos difíceis, os amadores são demitidos primeiro e a demanda por especialistas aumenta. 4. Se você não se vê como um especialista em seu trabalho atual, comece um negócio paralelo ou faça cursos para se preparar para uma nova profissão. 5. Tenha algum dinheiro reservado para grandes oportunidades de investimento que possam surgir em seu caminho. 9. Há estradas que não devem ser seguidas, exércitos que não devem ser atacados, cidades que não devem ser sitiadas, posições que não devem ser contestadas, comandos que não devem ser obedecidos. Esta lição é sobre saber quais as coisas que você não deveria estar fazendo. Há um ditado que diz assim: saber o que não fazer é mais importante do que saber o que fazer. A maioria de nós tem listas de coisas a fazer, mas você já criou a lista de coisas a não fazer? Se você ainda não fez, experimente e você ficará surpreso com os resultados. Por exemplo, se você não deve fazer coisas nas quais é ruim, não deve sair com pessoas que drenam sua energia, não deve gastar as primeiras 2, 3 horas do seu dia em tarefas de baixa importância. A lista de coisas a não fazer também se aplica aos clientes. Existem certos clientes que você não deve atender. Existe um ditado famoso: o cliente tem sempre a razão, com o qual eu pessoalmente não concordo. O cliente nem sempre está certo, mas o cliente certo sempre está certo. Há uma grande diferença. Se você atender os clientes errados, eles vão desperdiçar seu tempo e drenar sua energia. Você deve abrir mão desses clientes assim como você joga fora o seu lixo. Clientes tóxicos são realmente como lixo e provavelmente alguém os jogou fora. E se você continuar a servi-los, você estará basicamente se alimentando do lixo de outra pessoa. Deixe que outra pessoa lide com eles e você se concentrará nos clientes que realmente importam para o seu negócio. Se você fizer isso e não atender os clientes errados, então você terá tempo extra que poderá gastar com os clientes que realmente importam. E isso os deixará ainda mais felizes e eles indicarão sua empresa para ainda mais clientes parecidos com eles. Agora eu entendo que em alguns negócios é difícil escolher seus clientes, mas muitos pequenos empresários e freelancers podem fazer isso facilmente, se posicionando de uma determinada maneira ou simplesmente rejeitando certos tipos de clientes com um determinado orçamento ou atitude. Também sei que muitas pessoas terão dificuldades com a ideia de rejeitar clientes. Por exemplo, no ano passado, não consegui convencer meu amigo e seu sócio de que eles não deveriam aceitar todos os clientes e, em vez disso, se posicionar para um grupo muito específico de clientes. Eles ficavam dizendo: cliente é cliente, não devemos rejeitá-los. Se você diz que cliente é cliente, então você opera exatamente como a mercearia da esquina da sua rua que está vendendo batatas e pepinos. Você se torna uma empresa de commodities. As empresas de commodities perdem clientes assim que surge um novo concorrente com preços melhores. Por exemplo, você provavelmente não se importa onde compra batatas, certo? Uma batata é uma batata e o melhor a fazer é comprá-la no supermercado que vende mais barato. 10. Não há mais de 5 notas musicais, mas mesmo assim a combinação dessas 5 faz surgir mais melodias do que jamais se pôde ouvir. Não há mais do que 5 cores primárias, mas em combinação elas podem produzir mais tons do que podem ser vistos. E na batalha não há mais do que 2 métodos de ataque, o direto e o indireto. No entanto, esses 2 combinados dão origem a uma série interminável de manobras. Muitas vezes, na vida pessoal ou no trabalho, reclamamos que não há recursos suficientes. Reclamamos por não ter tempo, dinheiro, funcionários, etc.
É fácil reclamar, mas o difícil é usar seus recursos limitados de forma criativa e encontrar novas soluções. Essa lição, pessoalmente, me fez perceber com que frequência escolho reclamar da falta de recursos, em vez de me concentrar em fazer algo de forma criativa com o que eu já tenho. O potencial do nosso cérebro é infinito. Você só precisa fazer as perguntas certas. Em vez de dizer, não tenho recursos, você precisa perguntar, como posso alcançar o que eu quero, usando as coisas que eu já tenho? Esta é uma pergunta simples, mas abre o cérebro e permite que ele trabalhe nas possibilidades. 11. O controle de uma grande força é, em princípio, como o controle de poucos homens. Trata-se apenas de dividir seus números. Você já reparou que, às vezes, uma tarefa ou um projeto parece tão grande e assustador que você nem se anima a começar a trabalhar nele? No entanto, uma vez que você se senta e o divide em partes menores, percebe que, na verdade, não era assustador. Na verdade, era bem simples. Quando se trata de gerenciar minhas tarefas de forma eficaz, uma técnica tem sido tremendamente útil. Nomear meus dias e agrupar minhas tarefas. Por exemplo, minhas segundas-feiras são para tarefas administrativas. Este é o dia em que respondo aos e-mails e trato de tarefas relacionadas à gestão da empresa. Terças, quartas e quintas-feiras são reservadas para trabalhos criativos. Estes são os dias em que pesquiso e escrevo roteiros como este. Finalmente, sexta-feira é o dia de reunião, quando eu faço a maioria das minhas reuniões. Em algumas semanas é difícil administrar as coisas como descrevi, especialmente se nem todos estiverem dispostos ou disponíveis para se encontrar às sextas-feiras, mas faço o possível para seguir essa fórmula 90% do tempo. Esta técnica é ótima por 4 razões. 1. Você não fica sobrecarregado e preocupado com todas as outras 20 tarefas. Você só se concentra no que está à sua frente para o dia de hoje. 2. Aumenta a produtividade e o foco. Toda vez que você troca de tarefa, você perde a disposição. Essa técnica evita que isso aconteça. 3. Você tem mais clareza e se preocupa menos. Às vezes, você vê um e-mail e quer entrar e responder, mas quando sabe que hoje não é o dia de responder e-mails, é fácil voltar aos trilhos e ignorar essa tarefa. 4. Se você tem muitas tarefas, geralmente tendemos a evitar as difíceis e nos concentrar nas fáceis. Mas, quando você sabe que esse é o dia em que você tem que lidar com aquela tarefa chata, então você não tem outra opção a não ser fazê-la. 12. Coloque seus soldados em posições sem saída, e eles preferirão morrer lutando que tentar fugir. Se eles enfrentarem a morte, não há nada que eles não possam alcançar. Isso significa simplesmente que se você está tentando conquistar uma ilha, a melhor maneira de fazer isso é queimar seus navios. Em outras palavras, não tenha um plano B e vá com tudo. Por um lado, acredito que é uma tática poderosa porque transforma eu devia fazer em eu tenho que fazer. Muitos de nós continuam dizendo eu deveria fazer isso, eu devia fazer aquilo, mas na verdade nunca fazemos. Há um enorme poder em saber que não há como voltar atrás e agora é uma obrigação. Em muitos aspectos da vida, essa pode ser uma tática muito poderosa, mas, na minha opinião, quando se trata de abrir um negócio, não é o caminho certo a seguir. Por exemplo, não faz sentido pedir demissão mês que vem e abrir o seu negócio, especialmente se você não tiver experiência em administrar um negócio. Eu, pessoalmente, não queimei meus navios imediatamente. Comecei o meu negócio aos poucos, como um trabalho extra, até que, finalmente, entrei de cabeça e queimei os navios. Mas isso não aconteceu até que eu soubesse que havia pelo menos 60 a 70% de chances de sucesso. 13. Bons lutadores primeiro colocam-se além das possibilidades de derrota e depois esperam uma oportunidade para derrotar o inimigo. Proteger-nos contra a derrota está em nossas próprias mãos, mas a oportunidade de derrotar um inimigo é fornecida pelo próprio inimigo. Seja qual for a situação que você está enfrentando, você se conhece melhor que ninguém. Você conhece suas fraquezas e seus pontos fortes. É por isso que está em suas mãos colocar-se além da possibilidade de derrota. No entanto, você não conhece seu inimigo. Depois de ter certeza de sua defesa, você precisa observar muito para encontrar uma fraqueza na defesa do seu inimigo. Mas, novamente, primeiro você precisa ter certeza de que tem uma boa defesa. Caso contrário, independentemente do tamanho da oportunidade, você não conseguirá se beneficiar dela. Por exemplo, há um ditado que diz que mais milionários surgem em uma crise do que em um boom.
Crises de mercado trazem muitas oportunidades porque muitos grandes negócios são vendidos com desconto. No entanto, se sua defesa for ruim, ou seja, se você está endividado, não tem fonte confiável de renda, tem despesas altas e nenhuma poupança, então não importa o tamanho da oportunidade, você não vai poder se beneficiar. Você provavelmente será vítima da crise, porque não construiu sua defesa nem se colocou além da possibilidade de derrota. 14. Vencerá quem souber manejar tanto as forças superiores como as inferiores. Diferentes grupos de pessoas usam palavras diferentes e falam de maneiras diferentes. Por exemplo, os investidores falam de forma diferente dos empresários, os empresários falam de forma diferente dos funcionários, e as pessoas casadas falam de forma diferente das pessoas solteiras. Às vezes, a linguagem é tão diferente que uma pessoa que está ouvindo pode se sentir como se estivesse ouvindo uma língua estrangeira. Investidores usam palavras como ROI, retorno sobre o investimento, ativos, passivos, ganhos de capital, valorização, etc. Por outro lado, funcionários usam palavras como previdência, salário alto, flexibilidade de horário, vale-refeição, etc. Dependendo de com qual desses grupos você está falando, você deve ser capaz de ajustar sua linguagem se quiser se comunicar de forma eficaz. Eu costumava ter um gerente que eu admirava por suas grandes habilidades de apresentação. Por exemplo, quando ele estava falando conosco, sua equipe, ele tinha de 15 a 20 slides em sua apresentação do PowerPoint. Mas quando ele estava apresentando exatamente o mesmo tópico para a diretoria, ele geralmente tinha um slide de 10 a 15 textos sobre ele. Porque a diretoria só se importava com algumas informações importantes e ele conseguia fornecê-las em um único slide. Ele era muito respeitado e querido na empresa, pois sabia conversar com seus superiores e inferiores. 15. O general que vence uma batalha fez muitos cálculos em seu templo antes que o combate fosse travado. O general que perde uma batalha fez poucos cálculos antes. Assim, fazer muitos cálculos leva à vitória e poucos cálculos à derrota. É graças a esse ponto que posso prever quem provavelmente vencerá ou perderá. É tão irônico que todos nós entendamos a importância dos planos, mas ainda assim a ignoramos no nosso dia a dia. Não existe um único time de futebol ou basquete que comece o jogo sem um plano completo e bem definido. Mas, quando se trata da nossa vida, apenas algumas pessoas dedicam realmente seu tempo para desenvolver um plano de jogo. Aqui está a regra mais importante de planejamento para a vida. Não comece o seu dia sem um plano completo e bem definido. Não comece suas atividades até saber exatamente o que planeja realizar naquele dia. Em outras palavras, não comece o seu dia até que o tenha terminado no papel. Eu sei que leva tempo para planejar, mas faça isso todos os dias e você ficará surpreso com o quanto você vai realizar. Se você fizer isso, você não dirá mais, nossa, como foi que esse dia terminou tão rápido? Você vai olhar para trás e se sentir bem com tudo que conseguiu fazer. Depois de dominar o planejamento de seus dias, a próxima regra é: não comece sua semana, mês e ano até que tenha tudo planejado. Os planos são ótimos, mas não precisam ser gravados em pedra. Você pode ajustá-los de acordo com as circunstâncias. 16. Derrotar o inimigo em 100 batalhas não é a excelência suprema. A excelência suprema consiste em vencer o inimigo sem ser preciso lutar. O líder habilidoso subjuga as tropas inimigas sem qualquer luta. Ele captura suas cidades sem sitiá-las. Ele derruba seu reino sem longas operações no campo. Em termos de negócios, batalhar significa competir. Muitas vezes as empresas competem por participação de mercado e iniciam guerras de preços, apenas para descobrir que acabaram destruindo o mercado e reduzindo os lucros. Então, nos negócios, como você ganha sem competir? Como vence sem lutar? Bem, é totalmente possível, mas não é fácil. Existe um ótimo livro chamado A Estratégia do Oceano Azul, que explica como fazer isso. Não consigo contar a estratégia nesse vídeo porque não é tão curta. Mas, para simplificar, o autor desse livro explica que existem 2 oceanos. O oceano aqui significa mercado. O Oceano Vermelho e o Oceano Azul. O Oceano Vermelho é vermelho porque a competição é muito acirrada e o sangue dos competidores deixou a água vermelha. Por outro lado, se você nadar além do Oceano Vermelho, há outro Oceano Azul e livre de competição.
Seu objetivo é estar naquele oceano azul e o livro explica bem como fazer isso. Vou colocar um link para esse livro na descrição. Se você é um empreendedor e tem um negócio em um mercado muito competitivo, então este é um livro de leitura obrigatória. 17. Compare prudentemente o exército inimigo com o seu próprio, de modo que você possa saber onde a força é superabundante e onde é deficiente. Nas minhas aulas de marketing na universidade, aprendi uma técnica chamada análise SWOT, inventada por um cara chamado Philip Kotler. Embora na época eu não levasse muito a sério, mais tarde na vida acabou se tornando uma ferramenta prática. Caso você não saiba, SWOT significa força, fraqueza, oportunidade e ameaça. É uma ferramenta simples para analisar um negócio para descobrir quais são seus pontos fortes e fracos, onde estão as oportunidades e ameaças. Esta é uma ótima ferramenta que você pode usar para analisar seus negócios, seus concorrentes ou simplesmente você pode usá-la para analisar a si mesmo como indivíduo. Isso pode ser especialmente útil se você estiver em um ponto crucial da sua carreira e não souber qual direção seguir. Analise a si mesmo como se estivesse analisando uma empresa ou outra pessoa qualquer e anote quais são suas forças, as coisas em que você é bom, quais são suas fraquezas, as coisas que você é ruim. E, finalmente, quais são as oportunidades e ameaças que você vê em sua vida. As coisas que você colocou na coluna de fraquezas e ameaças são as que devem ser evitadas. Sua futura carreira não deve ser baseada em suas fraquezas e ameaças. O que é mais interessante para você são as coisas que você coloca na coluna forças e oportunidades. Essas duas colunas serão os principais indicadores que informam no que você deve se concentrar. Além disso, se você está planejando ir a uma entrevista de emprego, há uma grande chance de que lhe perguntem quais são seus pontos fortes e fracos. Uma pergunta bastante básica e muito frequente, mas muitas pessoas têm dificuldade de dar uma resposta clara. 18. Um general e suas tropas podem marchar grandes distâncias sem se fatigarem, se marcharem por uma área onde o inimigo não está. Essa está bem clara, certo? Se não há inimigo, então é fácil marchar. Mas vejamos. Quantas vezes você tentou estudar ou trabalhar sério enquanto mantinha o seu celular ao seu lado e dava uma olhadinha nas redes sociais a cada 5 minutos? O celular é seu inimigo. Você simplesmente o coloca na mesma estrada em que precisa marchar. Quantas vezes você fez dieta, mas mesmo assim comprou sorvete e chocolate e colocou na geladeira? Você não percebe que está colocando inimigos em sua geladeira que procuram momentos fracos para atacar? Então, para mim, esta lição significa criar um sistema onde você elimina os inimigos para poder marchar sem perigo. Se você está tentando ler mais, a Netflix é uma inimiga. Se você está tentando melhorar suas notas, então amigos que se preocupam mais em beber do que em estudar são seus inimigos. Algumas semanas atrás eu resumi um livro chamado Hábitos Atômicos e falei sobre a importância de montar sistemas e expliquei por que objetivos são inúteis se você não tem um sistema no lugar certo. Se você quiser saber mais, vou colocar o link na descrição. 19. O espírito de um soldado é mais aguçado pela manhã. Ao meio-dia começa a esmorecer, e à noite sua mente está concentrada apenas em retornar ao acampamento. Um general inteligente, portanto, evita um exército cujo espírito está aguçado, mas o ataca quando está lento. Isso significa simplesmente que se você for fazer algo importante, é melhor fazê-lo pela manhã, porque à noite você ficará sem energia e força de vontade. Sua força de vontade é como um músculo. Assim como seus músculos se cansam depois de cada flexão que você faz, sua força de vontade também se cansa. De manhã, sua bateria de força de vontade está cheia, mas à medida que o dia avança, cada atividade que você faz a diminui. Aqui está a coisa mais importante sobre a força de vontade que muitas pessoas não percebem. Você só tem uma fonte de força de vontade que você usa para tudo. Não é como se você tivesse uma fonte de força de vontade para se exercitar, ou outra para fazer compras e uma diferente para trabalhar. Você tem apenas uma e tudo que você faz usa sua força de vontade vinda da mesma fonte. As pessoas que não percebem isso acordam e a primeira coisa que fazem é usar o celular. Depois, ficam na frente da geladeira analisando se devem comer uma omelete ou um pão no café da manhã. Então, respondem a alguns e-mails simples ou começam a limpar o quarto ou fazer algumas tarefas simples. Finalmente, depois que todo o trabalho sem importância está feito, eles se sentam para fazer algo significativo à noite. Mas aqui está o problema. Aí já é tarde, porque você não atacou as tarefas mais importantes quando sua força de vontade estava cheia.
e você tinha energia. 20. Se os soldados forem punidos antes de se apegarem a você, eles não se mostrarão submissos. E, se não forem submissos, serão praticamente inúteis. Se os soldados se apegaram a você, mas as punições não são aplicadas, eles ainda serão inúteis. Portanto, os soldados devem ser tratados em primeira instância com humanidade, mas mantidos sob controle por meio de uma disciplina de ferro. Este é um certo caminho para a vitória. Existem 2 métodos comumente usados para motivar pessoas: recompensas ou punições. Muitos CEOs e gerentes hoje usam o método de punição primeiro para forçar os funcionários a fazer algo. Mas mesmo um general do exército que viveu 2.500 anos atrás sabia que você não deve usar a punição primeiro. Algumas poucas pessoas são submissas por natureza e vão seguir as suas ordens, mas começar com uma abordagem severa faz você correr o risco de criar ressentimento. Em vez disso, se você primeiro conquistar o respeito das pessoas, elas aceitarão sua punição de bom humor. 21. Quando os soldados comuns são demasiadamente fortes e os oficiais superiores muito fracos, o resultado é insubordinação. Quando os oficiais superiores são muito fortes e os soldados comuns fracos demais, o resultado é colapso. Você pode ser um grande general ou oficial, mas se seus soldados são fracos, você não tem chances de vencer a batalha. É o mesmo nos negócios. No final das contas, é a equipe que faz o trabalho, não o gerente ou o CEO. É por isso que é muito importante contratar as pessoas certas. A contratação de pessoas com a mentalidade errada e habilidades insuficientes irá colapsar o seu negócio. 22. É o negócio de um general ficar quieto e assim garantir o sigilo. Tanto na guerra quanto nos negócios, a informação tem muita importância. Um segredo compartilhado não é mais um segredo, mesmo que seja compartilhado com apenas uma pessoa. Mesmo que alguns sejam confiáveis, mesmo uma pessoa confiável pode ser capturada e torturada pelas informações que possui. Pode ser que seja chantageada ou subornada. Quanto mais significativo o conhecimento, menos pessoas devem saber. Portanto, muitas vezes é melhor manter seus planos para si mesmo. 23. Trate seus soldados como seus filhos, e eles os seguirão a qualquer lugar. Trate-os como os filhos amados, e eles estarão ao seu lado até a morte. No entanto, se você é indulgente, mas incapaz de fazer sentir sua autoridade, bondoso, mas incapaz de fazer cumprir seus comandos, seus soldados devem ser comparados a crianças mimadas. Eles são inúteis para qualquer propósito prático. A melhor maneira de ser pai ou mãe, liderar soldados ou liderar uma equipe é amá-los e, ao mesmo tempo, fazer com que sua autoridade seja respeitada e as ordens obedecidas. Manter o equilíbrio é uma coisa muito difícil de fazer. Alguns líderes são apenas amor e cuidado, mas têm dificuldades de fazer com que o trabalho seja feito. Por outro lado, alguns líderes são rígidos e dão ordens o tempo todo, o que também não é eficaz. A chave é encontrar o equilíbrio. 24. Toda operação militar tem a enganação como base. Por isso, quando capazes de atacar, devemos parecer incapazes. Ao utilizar nossas forças, devemos parecer inativos. Quando estivermos perto, devemos fazer o inimigo acreditar que estamos longe. Quando longe, devemos fazê-lo acreditar que estamos perto. Se ele estiver seguro em todos os pontos, esteja preparado para ele. Se ele estiver em força superior, evite-o. Se ele está descansando, não lhe dê descanso. Se suas forças são unidas, separe-as. Ataque-o onde ele não estiver preparado. Apareça onde você não é esperado. Isso é tudo por hoje. Se você se lembra, eu mencionei 2 outros vídeos para você conferir. Um era sobre o livro Hábitos Atômicos e o segundo era sobre o Circadian Code. Hábitos atômicos que você vê no lado esquerdo da tela vai te ajudar a construir melhores hábitos e criar sistemas. Circadian Code, que está no lado direito da tela, o ajudará a perder peso, melhorar a qualidade do seu sono e aumentar sua energia para que você não se sinta cansado e sonolento o tempo todo. Obrigado por assistir e espero que este vídeo tenha sido útil.